Na última aula você aprendeu a fazer repetições ou iterações utilizando o for na linguagem Python por um número determinado de vezes. Mas e se você não souber a priori quantas vezes você deve repetir um certo conjunto de instruções? Se, por exemplo, você pedir para um usuário colocar um valor de uma nota de uma disciplina de um aluno lá no sistema, e ele coloca uma nota como, por exemplo, -2. Não faz muito sentido, né? O intervalo de notas válido é entre 0 e 10, ou entre 0 e 100, enfim. Mas existe um intervalo válido para a escola, -2 não faz muito sentido. Como é que você poderia repetir essa instrução para o usuário? Olha, insira uma nota válida até que ele insira de fato uma nota válida. Esse é o nosso objeto de estudo nessa aula. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Hoje a gente vai aprender uma nova forma de fazer repetições em Python. Dessa vez a gente vai utilizar a palavra reservada while, que significa enquanto, numa tradução direta do inglês para o português. Aliás, esse é um bom momento para eu introduzir esse termo palavra reservada, que a gente não definiu até o momento. Então, você deve ter percebido que algumas palavras elas têm um significado especial, elas fazem parte ali da sintaxe da linguagem Python. Até agora a gente viu, por exemplo, if, else, elif, for, estamos vendo agora o while. Então essas palavrinhas, que em geral são marcadas com uma corzinha específica pelo nosso editor de texto, elas são palavras reservadas da linguagem. Isso significa que elas não podem ser atribuídas como nome de variáveis, tá? Elas têm significado especial e você não pode criar uma variável do tipo for igual alguma coisa. Belezinha? Então depois desse parêntese, vamos colocar a mão na massa, ou melhor, a mão no código. Então eu já criei um novo arquivo aqui, que eu chamei de enquanto.py, e vamos tentar resolver essa situação que eu apresentei no começo do vídeo, Digamos que a gente quer que o usuário digite uma nota. A gente já sabe, já aprendeu no vídeo sobre entrada e saída, que a gente poderia solicitar dessa maneira. Digite um valor de nota, certo? Para uma certa disciplina, se você quiser aí, tornar a sua mensagem um pouquinho mais longa e mais completa, você pode fazê-lo. E a gente vai atribuir esse valor à variável nota, não esquecendo que tudo que entra no nosso programa entra na forma de string, então a gente precisa converter, fazer uma conversão explícita aqui de tipos de dados. Para isso, a gente envolve aqui, com esse float, passa essa funçãozinha aqui float para converter a string que vai ser retornada aqui pelo input para um ponto flutuante. Legal, a gente poderia exibir essa nota aqui sem nenhum problema. Mas digamos que um usuário bacaninha, assim que nem eu, coloca aqui como nota o valor -2. Ele até bota um float, -2.0, e dá Enter. Então a gente estaria exibindo aqui o valor -2, que é um valor inválido para a nota. Se a gente fosse fazer algum tipo de processamento ali, poderia até ter um erro. Uma forma possível da gente contornar isso seria inserir uma validação no nosso programa. Então a gente já aprendeu a utilizar estruturas condicionais, a gente poderia, por exemplo, verificar se a nota é maior do que 0, maior ou igual, é válido tirar 0 numa prova, de repente o aluno deixou em branco ou algo assim, e também se ela ao mesmo tempo é menor ou igual a 10. Tá? Então a gente poderia dizer que só vai fazer alguma coisa, a instrução que a gente gostaria de fazer, sei lá, print a nota essa aqui, se a nota está no intervalo válido. Caso contrário, a gente pode dizer que a nota é inválida. Print nota inválida, tá? Então essa seria uma forma de solucionar, a gente pode executar, fazer o teste agora. Se eu digitar aqui a nota 7, tudo certo, ela exibiu aqui. E se eu executar novamente e digitar dessa vez a nota -2, a gente tem uma nota inválida, tá? Só que aí o programa encerrou e a gente não está fazendo mais nada com isso, Recebeu uma nota inválida, disse que a nota é inválida e ficou por isso mesmo, tá? Pensando em um programa, um software que você esteja aí construindo, essa até seria uma opção válida, Seria uma decisão de projeto dizer que, ok, se o valor está fora do nosso intervalo, para a gente não ter nenhum problema, a gente simplesmente diz que foi inválido e encerra a execução do programa, o usuário que lute, que execute novamente. Eu acho que vocês já tiveram algumas experiências com softwares que vocês não se sentiram tão satisfeitos assim, mas enfim, não quebrou o software, Agora, existem outras decisões de projeto que poderiam ter sido tomadas. Uma possível decisão de projeto seria dizer assim, olha, vamos dar um número fixo de tentativas para o usuário. Por exemplo, ter 3 tentativas
de colocar uma nota válida ali no sistema. Neste caso, você conseguiria resolver esse problema utilizando os conhecimentos que a gente adquiriu na última aula sobre interações definidas com for. Inclusive, esse é um ótimo exercício que eu recomendo que você faça e que eu vou resolver para o pessoal que está dentro do curso Python do jeito certo 2.0. Agora, o foco desse vídeo é conseguir implementar uma outra decisão de projeto, que seria a gente solicitar para o usuário um novo valor até que ele insira um valor válido, tá? Nesse caso, não teria como a gente resolver utilizando o for, porque a gente viu que o número de iterações precisa ser pré-definido, né? Pré-determinado, ou tá, por exemplo, ligado a alguma lista, né? A algum conjunto de valores que você consegue determinar a priori quantas repetições serão realizadas. Agora, o usuário pode errar várias vezes, né? De repente ele vai errar uma vez só, ou não vai errar nenhuma, ou vai errar, sei lá, 1000 vezes, e a gente quer ficar repetindo ali até que um valor válido seja inserido. Então, para isso, a gente vai utilizar a estrutura while, que ela tem um quê de if, né? Uma carinha de if, assim, porque ela é uma estrutura de repetição condicional. Eu vou comentar aqui a nossa validação anterior, para ela não atrapalhar, e te explicar como é que a gente vai utilizar o while, né? Então a gente vai escrever aqui while e vai colocar uma proposição que, enquanto ela for verdadeira, a gente vai querer repetir as instruções que estão no escopo do while. Então, se a gente quer solicitar para o usuário um valor de nota que seja válido enquanto ele digitar um valor de nota que seja inválido, qual seria a proposição que a gente quer colocar ali no while? O que a gente quer verificar? Pensa aí um pouquinho, coloca aqui nos comentários. Bom, se a gente quer repetir enquanto a nota for inválida, a gente tem que colocar aqui a condição da nota ser inválida, certo? Então a nota é inválida se ela for menor do que 0 ou se ela for maior do que 10, certo? Então, se qualquer uma dessas condições aqui for verdadeira, né, a nota vai ser inválida. Por isso que a gente está utilizando um ou. Da mesma maneira, né, vou até descomentar para a gente pensar um pouquinho, ó, essas duas condições aqui, elas devem ser válidas ao mesmo tempo. Por isso que eu estou colocando aqui um AND, né? Porque se a gente, por exemplo, desse uma nota 20, é verdade que ela é maior ou igual a 0, mas como ela não é menor ou igual a 10, ela é inválida, né? Uma nota 20 é inválida. Então, a gente está fazendo proposições complexas. Então, enquanto a nota for inválida, né, essa condição aqui, a gente vai solicitar uma nova nota. Vamos colocar aqui, ó, digite um valor de nota. Digite um valor válido de nota, beleza? E aí, vamos seguir o programa com print nota, como a gente queria. Vamos executar e ver o que acontece. Se eu digitar um valor de nota que seja válido, vamos começar com um caso mais simples. Botei aqui, ó, 7. O que vai acontecer? Só exibiu 7. Ele nem entrou aqui, tá? Então, o programa começou aqui em cima, pegou o meu 7, converteu para float, atribuiu a nota, chegou aqui nessa linha, verificou, nota é menor do que 0? Não é. Nota é maior do que 10? Também não é. Então, esse ou aqui vai dar falso, né? Os dois lados são falsos. Não vai entrar aqui, seguiu direto aqui para 8, né? Então, repara que está indentado, tudo que deve ser repetido vai estar indentado, vai fazer parte do escopo do while, né? Ó, os dois pontos aqui, ó, criando o escopo, igualzinho lá no if, igualzinho lá no for. E fechou, né? Depois dessa instrução aqui, acabou o nosso programa. Agora, se eu digitar aqui, por exemplo, menos... Opa, tem que executar, né? Executei e digitei agora, por exemplo, menos 2. Olha o que aconteceu. Recebeu menos 2, converteu, nota, pá. Chegou nesse caso aqui, nota é menor do que 0. Então, isso aqui é verdadeiro e não precisa nem verificar a outra parte, porque a gente tem um ou, certo? E vai entrar aqui no escopo do while. Entrou aqui, tem que executar essa instrução. Digite um valor válido de nota. Inclusive, a gente consegue diferenciar, né, que essa aqui não é a primeira, porque tem esse válido que eu acrescentei, olha ele aqui. Então, ele está pedindo novamente. Se eu digitar novamente um valor inválido, tipo menos 3, apareceu a mesma coisa. Por quê? Né? Então, no momento que ele termina a execução dessa instrução, dessa linha 7 aqui, né, ele está quebrado em duas, mas é uma só, tá vendo que ele não numerou aqui? Porque ele sabe que é a mesma instrução, é só uma questão de visibilidade, tá? Então, quando ele terminou de executar a linha 7,
antes de seguir o programa normalmente, ele vai voltar aqui na linha 6, no while, e vai perguntar, ok, ainda é verdade esta proposição? Ela ainda é verdadeira? Aí olha assim, a nota tem o valor menos 3, é menor do que 0? Ainda é verdadeira. Então, se ainda é verdadeira, a gente repete de novo. Vou digitar um outro valor inválido aqui, ó, 67. Ainda é verdadeira? É verdadeira, porque não é menor do que 0, mas é maior do que 10. Então, enquanto a gente ficar digitando aqui, ó, valores inválidos, a gente vai repetir todas as instruções que estiverem no escopo do while. Casou aqui de que tem uma instrução apenas, tá? Mas se a gente continuasse colocando coisas indentadas aqui, ó, tipo, vou repetir. E aí deixa eu encerrar a execução do programa, então você pode encerrar com Ctrl C, tá? E aí libera para você o terminalzinho aqui. E vou executar novamente. Digite o valor de nota, vamos lá, de menos 2. Digite o valor válido de nota, menos 3. E aí apareceu aqui, ó, vou repetir logo depois desse. Se eu continuar aqui, ó, 28, mesma coisa, tá? Então todas as instruções do while vão ser repetidas enquanto esta proposição aqui for verdadeira, tá? No momento que eu der um valor válido, tipo 5, acabou. Então vai ser falso isso aqui, não vai entrar, segue o programa, exibiu. Legal? Este é o comportamento do while. Tem mais uma coisinha que eu quero te ensinar nessa aula, mas para isso a gente vai analisar o while com um pouquinho mais de cuidado agora. Então eu abri aqui um novo arquivo, tá, que eu chamei de exp enquanto, de experimentos, para a gente fazer alguns experimentos, tá? Então o primeiro deles é te mostrar que você pode criar um loop infinito, né, um ciclo infinito de repetições, se você simplesmente der uma condição que é sempre verdadeira, como por exemplo, true, tá? Então se dá uma proposição que é sempre verdadeira, você vai ter um programa preso num loop infinito, tá? Eu vou te mostrar isso aqui executando, olha lá. Tá exibindo 1 aqui até... Então vou ter que forçar o fechamento do programa aqui, encerramento com Ctrl C. Legal. E por que eu estou te mostrando isso? Porque você pode acabar esquecendo de alterar alguns valores no seu programa que estão atrelados ao while e acabar ficando preso num ciclo desses, tá? Às vezes você consegue perceber, porque, sei lá, o teu programa está no terminal, você vê que está exibindo alguma coisa ali infinitamente, às vezes não, né? Vários programas não vão ficar exibindo nada no terminal, vão estar só fazendo coisas, e às vezes você está esperando que tenha um certo comportamento e ele nunca acontece porque você deixou o teu programa preso num loop infinito. Então, por exemplo, se a gente quisesse exibir valores numéricos de trás para frente, a gente poderia criar uma variável aqui, ó, um nzinho, que começa como 10, tá? E aí a gente vai exibir o valor do n aqui. E eu quero exibir isso até o valor 0, tá? De forma decrescente. 10, 9, 8, 7, né? Tipo assim, vou lançar um foguete. E aí a gente está aqui fazendo a contagem regressiva. Então, para fazer isso, você poderia, por exemplo, dizer assim, enquanto n for maior do que 0, maior ou igual, tá? Vamos incluir o 0 aqui, vamos exibir esse n, tá? Só que se você esquecer, como eu acabei de esquecer aqui, de alterar o valor do n, isso aqui vai ser sempre verdadeiro, tá? E você fica preso no loop infinito. Então, para consertar esse programa, você precisa colocar aqui dentro que o n vai ser alterado para o valor que ele tinha, menos 1, certo? Então, ele vai ser decrementado a cada repetição. Então, quando eu executar agora, a gente consegue ver 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma outra coisa que é interessante é que existem duas palavras reservadas que têm influência sobre quaisquer tipos de repetições no Python, tá? Tanto o while quanto o for, você pode utilizar essas palavras. A primeira delas é o break. O break é responsável por encerrar a execução de um loop, encerrar a execução de iterações, não importa se é for ou se é while. Se você botar um break e ele aparecer ali dentro, pá, acabou, não vai executar mais. Exemplo, se eu botar break aqui, só vai executar uma vez. Acabou, tá vendo? Porque entrou aqui, é verdade isso, exibiu, decrementou, viu o break, ele não vai voltar lá em cima para analisar se a condição é verdadeira ou não. Acabou, tá? Você vai falar, pô, não é muito útil isso, né? Pô, não, tipo assim, para executar uma vez só, não fazia um loop, né? É verdade, não é dessa maneira que você vai querer utilizar o break, né? Você poderia, por exemplo,
ter algum tipo de controle sobre alguma condição, sei lá, você não queria ver o número 5, né? Nesse caso aqui a gente vai ter que passar por ele, mas se o n for igual a 5, break. Tá? Então ele vem 10, 9, 8, 7, 6, bateu no 5, break, acabou. Por enquanto eu vou deixar com a sua imaginaçãozinha pensar num caso de aplicação útil para isso. Mais à frente, em projetos, eu trago uma forma não artificial, tá? Da gente usar o break. Uma outra palavrinha interessante, que também tem controle, né? Também interfere aqui nos loops, é o continue, né? O continue, depende de como você quer pronunciar. Então, o continue, ele vai encerrar a execução corrente, a execução que está acontecendo de uma certa repetição, e vai passar para a próxima. Tá? Então ele não encerra o loop, ele simplesmente não executa aquela repetição. E ele faz novamente a avaliação e verifica se deve executar ou não a próxima. Tá? Como é que a gente poderia usar isso? Eu vou replicar isso aqui, tá? Só para você não perder esta referência quando eu deixar o código aí, depois para você estudar. E a gente vai fazer algo dessa forma. Digamos que a gente queira exibir, ainda de forma decrescente, mas apenas os números pares. Tá? A gente não quer exibir os ímpares. Então a gente vai fazer o seguinte, se por acaso esse número aqui for ímpar, né? Então se ele deixa resto 1 quando a gente divide por 2, ele é um número ímpar, certo? Continue. O que vai acontecer? Se isso aqui for verdade, né? O n é ímpar nessa iteração, a gente vai entrar no escopo desse if, vai passar pelo continue, então a gente não vai mais executar o que está abaixo dele, ali no escopo do while, certo? A gente vai pular diretamente para aqui de cima, tá? Então a gente não vai encerrar o programa, não vai passar para fora do while, a gente vai voltar aqui para cima e vai verificar, ok, este nzinho aqui, é verdade que ele ainda é maior ou igual a 0? Aí, se for, vai executar de novo. Eu não sei se você sacou ou não, mas do jeito que eu fiz, a gente vai ficar preso num loop infinito, né? Então eu vou executar aqui, e a gente está preso aqui no 10, e o programa não soltou o nosso terminal ainda, tá vendo? Ele tá só não... Parece que não está fazendo nada, porque ele não está exibindo, mas ele está fazendo o seguinte, olha. Chegou aqui com 10. 10 maior ou igual a 0? Verdade. Entrou. 10 é ímpar? Não. Exibiu 10. Diminuiu para o 9. Entrou aqui. 9 maior ou igual a 0? Sim. 9 é ímpar? É. Então continue. Só que aí a gente não decrementou o número. Então ele voltou para cá com 9. 9 maior ou igual a 0? Sim. 9 é ímpar? É, continue. 9 maior ou igual a 0? Sim. 9 é ímpar? É, continue. Beleza? Então, para a gente consertar esse programa, a gente precisaria também decrementar neste caso aqui, tá? E encerrar essa execução, executar novamente. Então agora a gente vê 10, 8, 6, 4, 2 e 0, certo? Os ímpares foram pulados por conta dessa condição com continue. Para finalizar, eu vou deixar alguns exercícios para você fazer. O primeiro deles é, faça um programa que exiba o fatorial de um número. Né? Então, o fatorial é aquele valor, né, dado pelo produto daquele número, que deve ser um inteiro positivo, por todos os outros inteiros positivos menores do que ele, né, até você chegar ali no 1. Algo que é bastante utilizado em problemas de combinatória. Então você pode fazer isso aí, preferencialmente usando o while, né, que a gente acabou de aprender, mas dá para fazer com for também, vai ser legal você praticar com qualquer um deles. O segundo exercício, que aí sim você vai ter que usar o while, é você fazer um pequeno jogo de adivinhar o número. Então a ideia é que você vai colocar um número aí no teu programa, pode colocar direto no código ou pedir aí, né, pelo input, e vai ter um usuário que vai digitar um valor tentando adivinhar que número é esse, tá? E como feedback ele vai receber apenas se ele acertou ou se o chute dele é maior ou menor do que o número que está escondido, né? Esse número misterioso, tá? E aí com base nisso ele vai tentar fazer outros chutes, né? E aí ele vai recebendo maior, menor, maior, menor, até que ele acerta. Então esse é um caso típico de iterações que você não sabe quantas vezes vai acontecer e você vai precisar utilizar o while. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.